Boa noite, a primeira aula do Intensivão do Leão. Estamos apresentando aqui um resumão da semana, um brinde, que a gente não ia apresentar, mas vamos apresentar aqui para vocês. E no primeiro dia nós falamos aqui sobre qual a importância de fazer declaração de imposto de renda, por quê, quem é obrigado a declarar, e o cadastramento ali do contribuinte, né? E os dependentes. Então, abri aqui, eu convidei o especialista, graduado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria Tributária, o Rogério Buga, tem 30 anos de experiência na área tributária. Então, a gente traz alguém aqui que tem tarimba, conhecimento, experiência para falar para vocês aí, tá? E, com isso, a importância de declarar é que o país precisa muito mais do que só investir, né, em educação, saúde, infraestrutura, enfim, mas o governo precisa saber como é que é a nossa renda para poder fazer projetos de financiamento, investimento, saber quem é que ele pode, que vai ter que ajudar aquele ou esse, enfim. Tem uma questão aí de estrutura, de máquina pública que tem que funcionar e de planejamento. Aonde o governo vai investir? Porque eu tenho que saber minha renda. Então, isso é a importância. E agora, falando da importância, a gente entender que é bom pagar imposto de renda, porque no país, na situação que nós estamos, pagar imposto de renda é uma dádiva, porque eu tenho renda. Então, agora o Rogério vai falar quem é que está obrigado a declarar imposto de renda desse ano 2022. Legal, Carlos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos. Então, vamos lá. Nesses 30 anos de experiência na área tributária, imposto de renda, a gente vivencia anualmente, como o Carlos falou, a entrega da declaração de imposto de renda, que é o ajuste do que você recebeu no ano anterior. Esse ano, as pessoas que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, entregar a declaração até terça-feira que vem, dia 31, são pessoas que ganharam mais de R$ 28.559,70 durante o ano de 2021. Isso dá, em média, R$ 2.379. Por mês. Pessoas, por mês. Todas essas pessoas que ganharam, em média, no somatório do ano, os R$ 28.559,70, elas são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Aqui eu já quero fazer o primeiro adendo em relação a rendimentos. O governo, ele teve, nesses últimos 2 anos, foi feito o pagamento do auxílio emergencial, pessoal. E auxílio emergencial, dentro da conotação, é um rendimento tributável. Então, se a pessoa recebeu auxílio emergencial, tem que ser anexado junto, colocado junto com os valores de rendimentos tributáveis do exercício de 2021. O outro ponto aqui, pessoal, que pessoas são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenham ganho R$ 28.559, tiveram operações em atividades rurais dentro de 2021. O valor, vamos supor, uma pessoa tem lá um gado leiteiro, vendeu leite. Se ela vendeu mais de R$ 143 mil no exercício de 2021, ela também é obrigada a fazer a entrega da declaração de imposto de renda dela. Terceiro item. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, tipo aplicações financeiras, e teve um ganho superior a R$ 40 mil em 2021, também é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Deixa eu botar só um exemplo prático aqui, tá? Isento e não tributável, por exemplo, eu recebi bolsa de pós-graduação da CAPES CNPq, que era acima do limite, bem acima de 2.300, e era isento, porque é verba de pesquisa. Então, não pagava e era acima de R$ 40 mil no ano. Eu não pagava, isento não tributável. Tá? Aí eu tenho uma tia também, cada idade, enfim. Daí tem questão de saúde, que a pessoa recebe acima do limite e também é isento e não tributável. Então, ele está comentando isso. Aí tem lá, né, o tributação exclusiva na fonte, né, que é o 13º, por exemplo, que é tributação exclusiva na fonte. Eu aplico em fundos, alguns fundos, enfim, bolsa. Aí isso já vem, na hora que paga lá o rendimento, o fundo já me desconta o imposto de renda. Então, já é
exclusivamente já paguei imposto lá, tá? Então, vamos lá. Claro, e aí nesse caso, quando se dentro do ano você teve ganhos maiores de R$40 mil, também está dentro desse contexto de entrega de declaração, né? Outro ponto aqui, quem teve venda de bens, alienação de bens, direitos, mesmo que sujeitos à incidência de imposto de renda, realizou operações em bolsa de mercadorias e futuro, também é obrigado a fazer a sua declaração, tá, pessoal? Aí já não mais independente de valor, tem que ser feito o informe, tem que fazer a declaração. Gente, bolsa de mercadoria e futuros aí, ó, comprar ações de Petrobras, Banco do Brasil, enfim, mercado acionário, né? Fundos imobiliários, que é considerado também renda variável, tá certo? Futura, que a gente são mercados que você aposta, né? Commodities, por exemplo, que aposta no preço, enfim, tem essas coisas. Então, independente do valor, aí não tem, se aplicou nisso, é obrigado a fazer a declaração. Exatamente. E aí mais um ponto, tá, pessoal? Mesmo que você não atingiu o rendimento, não teve atividade rural, não teve 40 mil de ganhos de tributação exclusiva ou isento, não tributável, você não fez nenhuma alienação de imóveis, mas você tem um bem, vamos lá, uma casa, assim, no valor acima de R$300 mil, que é sua, você também é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda de 2021. Que eu conheço gente que tem muito acima disso e não declara porque ganha um salário mínimo. Tem. Mas se ela tem um imóvel acima de 300 mil, ela é obrigada a declarar conforme normas estabelecidas pela Receita Federal. E tem muita gente nessa situação. Tem. Vou também rapidamente falar aqui, Carlos, quem são as pessoas que estão isentas de entrega de declaração de imposto de renda, que eu acho que é importante também, né? Uhum. Dependentes de titulares de outra declaração. Vamos lá. O Carlos tem um filho, dou um exemplo aqui. O Carlos tem um filho que ganhou R$5 mil e ele vai dizer, não, pai, eu não vou fazer a minha declaração de imposto de renda em 2021. Aí o Carlos pode usar o filho dele como dependente, claro, vai ter que contabilizar os 5 mil que o filho dele ganhou de rendimentos, mas o filho dele estaria, nesse caso, isento de não entregar, de não precisar fazer a declaração de imposto de renda, ok? Aposentados maiores de 65 anos. Aí tem um pequeno detalhe, tá, pessoal? Aposentados acima de maiores de 65 anos, cuja renda seja exclusivamente de aposentadoria. Se essa pessoa tem alguma outra renda, um aluguel, uma aplicação financeira ou um fundo de investimentos, automaticamente essa pessoa também é obrigada a fazer a declaração. Mas caso ela só tenha aposentadoria, nenhuma outra renda a mais, ela não precisa fazer sua declaração a partir de 65 anos de idade. Pessoas com deficiência, com problemas, enfermidades graves, AIDS, cardiopatia, tuberculose, Parkinson, essas pessoas também, de acordo com a Lei 7.713, elas estão isentas de fazer a sua declaração de imposto de renda no ano de 2021. E aqui, ó, pessoal, tem mais um... a gente sempre tem que... a gente fala, para a gente fazer uma declaração de imposto de renda perfeita ou praticamente perfeita, a gente, desde o início do ano, a gente tem que montar uma pasta para arquivar todas as informações, todas as receitas, todos os ganhos, todas as entradas de dinheiro que você teve na sua conta bancária, hoje com o Pix, né? Muitas vezes você recebeu um Pix lá de R$1.000, e depois eu não lembro mais quem é. Então, a princípio, todo mês você tem que fazer, todo dia, entrou dinheiro, pega lá um caderninho, anota a origem desse dinheiro, porque lá na frente, você, na hora de fazer a declaração, você precisa ter essas informações. Então, é isso que eu falo, assim, resumidamente, quem são as pessoas que são obrigadas e as pessoas que estão isentas de fazer a entrega da declaração. Ok? Carlos? Então vimos aí, né, basicamente, no primeiro dia, nós fizemos completo, né, que é um resumo, né? Nós abrimos lá o site da Receita, apresentamos como a pessoa se cadastra, quer dizer, ela vai ter que fazer lá, botar o nome, botar o título de eleitor,
CPF, né, o endereço, enfim. Aí vai cadastrar os dependentes. Nós fizemos tudo com detalhe com quem estava na live com a gente, mas isso aí é só você. Ensinamos a baixar o programa, inclusive ao vivo, na live lá, né? Então, o importante é que a gente deixar esses itens do que é necessário, do que é importante, de quem está dispensado, tá? E aqui eu comentei com o Rogério, inclusive, no dia da live, algum detalhe, por exemplo, meu pai, falou do filho, meu pai, aí não era filho, pai, ele era meu dependente, tá? Tem lá pais, avós, enfim, tem lá. Mas tinha limite de valor de recebimento de salário, tá? Então, tem um limite lá, né? No caso, para dependente, né? Fosse pai, ele tinha um valor para eu botar meu pai como dependente, tá? Filho não, mas no caso de pais, avós, para você colocar como dependente, você tinha um valor lá de 21 mil de salário, 21.900 alguma coisa, tá? Que eu só não estou botando o valor certo aqui, porque a gente está fazendo um resumo, né? Mas aí ele podia ser meu dependente. E se ele ganhasse mais do que isso, eu não podia ser meu dependente. Mesmo eu pagando o plano de saúde dele, que era bem caro nessa idade, tá? Então, é só abrir as caixinhas, nós mostramos. Nas caixinhas vai estar tudo lá, com todos os valores, como nós explicamos detalhadamente na apresentação. E eu acho que com isso aí nós podemos ajudar você aí a andar e entregar a declaração até o dia 31, né? E que, se não conseguir, entrega e depois aí nos procure para fazer os devidos acertos. Muito agradecido, Rogério, mais uma vez aí pela sua expertise, sua experiência, trabalho, e também de se prontificar a voltar aqui, a regravar, né? Porque a apresentação, né, resumida, e espero que a gente possa contribuir. Vamos contribuir com mais trabalho para vocês aí sobre finanças e tributos, né? Que as pessoas não dão muita atenção. Então, muito agradecido, boa noite, e até a próxima. Esse é o primeiro resumo da primeira aula. Legal, muito obrigado. Boa noite a todos.